coração daquele que vai ser mensageiro, ser privilegiado de falar dessa palavra. Nós vamos celebrar um casamento, tinha mais de 300 pessoas. E Deus falou comigo assim: começa a orar em línguas, porque primeiro o pastor da igreja me tirou do púlpito. Mas eu fiquei lá e comecei a orar em línguas. E quando eu olhei o que tinha de teólogos, o que tinha de pastores renomados daqui da cidade, e Deus ministrava no meu coração o que eles estavam perguntando. Quem são esses pastores? Ninguém conhece. E nós subimos humildemente. E eu olhava para a Rubi e dizia: meu Deus, o que é que a gente vai falar? E foi a coisa mais linda que alguém pode viver. Deus colocou as palavras nos nossos lábios. E houve, não era o propósito do casamento daquele servo, daquela serva, não. O propósito que Deus tinha era de restaurar vidas naquele lugar. E o povo começou a dizer que Deus estava restaurando os casamentos naquele lugar. Pessoas que queriam se separar, se beijando dentro da igreja. Porque nós temos que dar fruto aonde nós formos. Só damos fruto quando conhecemos a semente. Só damos fruto quando conhecemos a semente. Quando nós conhecemos, meu irmão e minha irmã, não tem diabo que atrapalhe. Não tem oração de feiticeiro que atrapalhe. Não tem macumba que atrapalhe. Porque essa semente é colocada na vida de pessoas que precisam ser libertas, que precisam ser curadas, e o diabo sai perdendo. O que mais a gente tem visto hoje é que a palavra do Senhor está sendo uma arma mortal de irmão contra irmão. Deus é justo, Ele vai me honrar. Não vai te honrar, não. Porque o que está no teu coração é que usar essa palavra para malefício. E o dom que estava sobre a vida de Paulo era para beneficiar o irmão. O dom que está sobre a minha vida é para te beneficiar. A justiça de Deus é muito séria. Deus justifica, a gente conhece, a gente sabe. Você tem um pastor que é teólogo e fala muito bem sobre a justificação. O ato de Deus justificar o homem. O ato de Deus trazer o homem para perto e justificar diante de todos. Quantas vezes nós nos apresentamos no tribunal, o diabo na frente de Deus, dizendo: olha o que ela fez, olha o que ele fez. E Deus, através da sua fé, da sua obediência, se justifica e coloca do lado dele. E abunda sobre nós a graça dele. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Essa frase não sai da minha cabeça, esse versículo, porque foi chave na minha vida. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. O Evangelho tem que ter poder na minha vida e na tua vida. Mas só vai ter efeito para quem crê. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Justiça de Deus significa Deus restaurar a comunhão do homem com Ele. E a gente está dizendo aí: Deus é justiça. Justiça de Deus se manifesta quando Ele pega o pecador, quando Ele nos pega pecando como a gente tem pecado, e traz para uma relação correta. E essa ligação está em Jesus. Quando eu sou justificado, quando eu creio, quando eu tenho fé, quando eu confio nessa palavra, quando eu confio na revelação que Deus me deu através do seu Filho Jesus, e eu não deixo de acreditar, porque o barco está afundando, que esse Evangelho não vale mais nada.
Tem pessoas que estão saindo da igreja. Ele diz que a igreja é pior do que lá fora. Tem alguma coisa acontecendo que nós precisamos conhecer, e a palavra de Deus. Quando Deus permite que um servo dele passe por alguma batalha, é para que ele saia mais forte do que entrou. Quando Deus permite a igreja dele passar por uma luta, é porque coisas maiores ele tem para fazer lá na frente. E Paulo disse: olha, judeus, não se preocupe não, porque as promessas primeiro se cumprem em vocês, depois dos gentios, depois dos outros. Porque Deus fez uma aliança com Abraão, de que os descendentes dele seriam abençoados. E essa aliança chegou até mim e até você. Crer nessa palavra aqui é a passagem da nossa relação correta com o Senhor. Mas o que está acontecendo? Que nossa relação tem sido trincada. Por quê? Por que essa relação está falhando? Porque a fé que nós temos é muito pouca. Essa fé transporta o homem do pecado para a santidade. E tem pessoas que não querem ouvir a palavra do Senhor, debocham. Deus manifesta a justiça dele quando o homem precisa, quando está em pecado e quando está sendo oprimido. São as duas formas de Deus manifestar a justiça dele. Se você está sendo oprimida, se você está sendo oprimido, Deus vai se manifestar com a justiça dele. Mas não basta você só ter fé, não. A fé está ligada com a obediência. Porque tanta gente que tem fé e não vai para canto nenhum, porque a fé sem obras, ela é morta. E a obra sem fé é inoperante, e sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé está relacionada, está ligada com a obediência à palavra. Ah, meu irmão me feriu. Após eu vou dizer agora, eu vou profetizar, eu sou profeta. Vai cair. Não está na palavra que você tem poder para dizer que ele vai cair. Porque a Bíblia diz que você tem que amar seu irmão. Paulo falou para 3 pessoas dentro da igreja, era tudo crente. E Paulo falava para o judeu verdadeiro, para os moralistas. E para os gentios. Sabe por quê, meu irmão? Paulo falou para aqueles homens, para aquelas pessoas, porque se ele não falasse, a glória de Deus ia ser manifestada de forma errada. A justiça de Deus. O povo judeu estava se sentindo melhor porque eram os filhos da promessa. E tratava mal aqueles fracos na fé. E se sentia melhores do que os outros. Porque estavam com ciúme que as promessas deles iam ser divididas. E quantas pessoas dentro da igreja, quando chega um vaso novo, sente ciúme e quer calar. E quando sabe que é um profeta que vai exortar, vira a cara. Ainda bem que eu fui curada, porque quando virava a cara para mim, eu precisava de encontro para fazer cura novamente. Quando é que Deus expressa a sua justiça? Quando é que Deus expressa a justiça dele sobre um povo? Quando um povo está precisando. Quando um povo reconhece o que fez de errado. Aquela mulher pecadora chegou lá, lavou os pés de Jesus.
alcançou algo. A pecadora chega lá e Jesus fala: vai-te, a tua fé te salvou. Vai-te, a tua fé te salvou. Precisa haver um manifestar do homem também. O querer, o obedecer, o ouvir. Porque lá em Romanos também 5, de 9 a 11, fala que foi pelo sangue de Jesus que nos reconciliamos com Deus. Esse ato de Deus não é porque nós somos bonzinhos, não. Ou porque essa igreja é bonita, não. Ou porque o pastor de vocês tem unção, não. Não é porque você vem para a escola bíblica, não. Porque nada merecemos. Deus derrama a justiça dele, a misericórdia dele, porque nós necessitamos. Nós precisamos. Nós precisamos desejar isso nesses últimos dias. A misericórdia de Deus para a minha vida. Eu preciso me reconciliar para uma relação correta com Deus. Como é que eu tenho uma relação correta e estou tocando pau em Sandoval? Antes de vir para as bodas dele, eu falei com Deus. Eu falei: Deus, eu quero que a barreira seja quebrada. Eu falei isso no seu ouvido. Porque Deus tem me moído. Tem dito assim: fariseu, saduceu, precisa viver a palavra para que essa palavra se torne poder na vida do outro. Deus quer fazer algo na igreja dele nesses dias, mas não depende de flamariões nem de sida, não. Depende de você. No meio da igreja, o irmão está contra o irmão e a torcida do Flamengo está toda. Eu estou falando pra você. Pelo amor de Deus. E se diz que é evangélico. E se diz que é cristão. E se diz conhecedor da palavra onde? Nós não conhecemos nada. Não conhecemos nada.